Fala aí, galerinha do segundo ano, tudo bem com todos? Vamos nós aí para mais uma aula de sociologia, tá bom? Lembrando que nós estamos estudando em sociologia a cultura e a ideologia. Porém, esse termo cultura, por ser muito amplo, e a antropologia, claro que a sociologia, ela se liga muito à luz da antropologia, já que é o estudo do homem, né, desde a sua origem, seus hábitos, costumes, as sociedades. Então a gente vai ficar, de certa forma, um pouquinho preso ainda nesse contexto, tá? Das culturas. Tudo bem? Então vamos ver qual é o assunto que nós temos para hoje, para que possamos dar continuidade aos nossos estudos, tá bom, galera? Eu sou o professor Antônio Ferreira, como todos já sabem, e o nosso conteúdo aqui de sociologia, como falei, tá? Hoje a gente vai seguir, vamos com as escolas antropológicas, tá? Voltados para esse contexto da cultura, tá certo? Tudo bem? As escolas antropológicas, então, tem aí a antropologia, que é a ciência que é encarregada de estudar o homem, né? E essa escola, ela possui, no caso, são diversas as escolas antropológicas, né? Então, nós vamos ver algumas hoje. Provavelmente não dê tempo de estudar todas, mas a gente vai ver pelo menos uma parte, tá certo, gente? A antropologia evolucionista, o relativismo cultural, antropologia e diversidade cultural, o difusionismo, empréstimos e imitação da cultura, culturalismo, trajetórias e percursos culturais, e funcionalismo, né, métodos etnográficos e relativismo cultural. Tudo bem? A antropologia evolucionista, começando por ela, tá? A evolucionismo social foi a escola do século XIX, responsável pela sistematização do conhecimento acerca dos povos primitivos. Gente, essa escola antropológica, o evolucionismo, você vai perceber que as outras escolas, de certa forma, elas vão contra ela, né? Vai haver aí uma crítica, né? Ou você vai encontrar críticas com relação a esse evolucionismo, exatamente porque ele parte do seguinte, né? É como se as escolas primitivas fossem, ao longo do tempo, evoluindo, ou seja, do primitivo ela vai partir para civilizado, tá? E aí tem os principais representantes, o Herbert Spencer e o Taylor. Nós temos um exemplo aí para ilustrar um pouquinho essa questão da antropologia evolucionista, tá? A comunidade indígena, que nós sabemos que é sim uma comunidade primitiva, e aí nós temos na outra imagem a alta sociedade europeia, como uma ilustração para essa antropologia evolucionista, tá? Como se evoluísse de um primitivo até chegar a um evolucionismo, ou seja, primitivo até evoluir, como no caso da alta sociedade europeia. Esse é o palco de discussões, inclusive até hoje, tá? Sobre essa escola evolucionista. Beleza? O relativismo cultural, antropologia e diversidade cultural. Uma perspectiva da antropologia que vê diferentes culturas de forma livre de etnocentrismo, ou seja, o que a gente falou da escola anterior. Ou seja, não vai ter uma cultura superior e nem uma cultura inferior, tá? Isso não vai existir, tudo bem? No relativismo cultural. O que quer dizer sem julgar o outro a partir da sua própria visão e experiência. Não é porque a cultura indígena tenha lá as suas crenças, seus saberes, né, de acordo com o seu povo, com as suas experiências, que ela vai ser uma cultura inferior, uma cultura de menor valor, tá? Absolutamente. A perspectiva do relativismo cultural é uma construção da antropologia idealizada por nomes como, no caso, Franz Boas, tá? E também utilizada, claro, na sociologia, beleza?
O difusionismo, empréstimos e imitação da cultura. Para os difusionistas, a cultura deveria ser pensada como um mosaico no qual as diferentes sociedades criavam e difundiam práticas e saberes que seriam absorvidos por outros grupos sociais. Pelo contato entre seus membros, o difusionismo, então, foi importante por ser uma teoria alternativa para a compreensão da diversidade cultural. É só você entender um pouquinho essa questão do difusionismo que vem do difundir, né? Você vai perceber culturas nossas, algo que é praticado na nossa cultura, e que isso já veio pode ter vindo, né, claro, de outros povos, e muito bem se colocado aqui para nós, encaixando com os nossos costumes, com as nossas crenças, com a nossa forma de manifestação dessa cultura. Ou seja, os nossos padrões, tá? Culturais. Aí nós temos, como uma ilustração também, um modo de refletir sobre a proposta difusionista é pensar que muitos elementos da cultura brasileira surgiram em outros contextos culturais e foram trazidos para o nosso país pelo contato com representantes de diversas culturas. Aí você vê mais ou menos, aí acho que já dá para entender, questão aí da cultura carnavalesca, onde nós temos esses blocos de carnaval, né, gente? Temos micaretas, Fortal aqui em Fortaleza, e micaretas em outras capitais do nosso país, e nós sabemos que essa questão do carnaval, a sua origem e tal, mas ele foi muito bem adaptado, encaixado aqui na nossa cultura, através dessa cultura difusionista. Beleza? Culturalismo, trajetórias e percursos culturais. O culturalismo também criticou o evolucionismo. Observe que o evolucionismo, aquela primeira que a gente viu, vem sofrendo críticas, né? O principal representante dele é o alemão Franz Boas. Segundo ele, as diferenças culturais seriam resultados das trajetórias independentes dos grupos humanos, ou seja, não há crítica a essa ou aquela sociedade, a essa ou aquela cultura. Essas diferenças, né, dependem muito das trajetórias, né, do percurso, né, de como essas culturas perpassam, né, para outros tempos ou para outras sociedades. Assim, não indicaria uma hierarquia, ou seja, essa cultura é superior, essa cultura é inferior, essa daqui é mais importante, essa é menos importante, não seria analisado dessa forma. Tudo bem? Funcionalismo, que é o método etnográfico e relativismo cultural. Ele surge no século XX e estabelece um modelo de etnografia com seus trabalhos de campo, observação, participante. As instituições sociais, a família, o sistema legal, etc., são, portanto, os meios coletivos de satisfazer necessidades individuais. Alimento, abrigo, por exemplo, né? E sociais, como o casamento, a segurança coletiva, como exemplo. Tudo bem? Aí, no caso, funcionalismo, método etnográfico e relativismo cultural. Como exemplo aí para ajudar a gente, tá? Do funcionalismo, aí nós temos, no caso, a dança, né? A música, que faz parte, sim, dessa cultura, tá? Inclusive da nossa cultura, claro. E se você der uma olhadinha lá no seu livro, tá? Na página 65, tu vai ver os variados ritmos e danças existentes e expressam as maneiras pelas quais os grupos sociais se relacionam com a música e também com a arte. Do outro lado, você tem alguns elementos religiosos, né? Onde você vai ver que, do mesmo modo, essas expressões culturais, por exemplo, religiosas, como no caso aí, tá, gente, devem ser compreendidas tendo como base os sentidos atribuídos a elas por seus próprios participantes. Cada participante atribui um sentido, um significado a cada um desses elementos, tá? Isso há uma valorização, sim, de cada uma dessas culturas ou dessas culturas todas aí. Tudo bem? Eu pus aí para encerrar, né, enfim, o significado aí para a antropologia e para a etnografia, que foram temas muito
que são temas, né, muito importantes dentro desse contexto das escolas antropológicas. Galera, vocês vão observar aí que ainda vai ficar faltando conteúdo para a gente estudar dentro dessas escolas antropológicas. Porém, na outra aula eu quero dar continuidade para que a gente possa depois focar mais na questão da ideologia, tá bom? Que precisa ser estudado também por nós. Tudo bem, gente? E para encerrar aí, dados, pensamentos aí, a vida, né, do Franz Boas, que foi um dos estudiosos, tá? Voltados para uma dessas culturas aqui que a gente estudou hoje. Tudo bem, galera? Gente, espero que tenha dado para compreender direitinho aí o assunto, que tenha dado para entender direitinho, tá bom? E qualquer dúvida, você sabe, vamos ter o nosso Tira Dúvida, como temos toda semana, né? Estaremos por lá, com certeza. E qualquer coisa, a gente está por aqui também, tá? Aqui está meio quente, viu, gente? Peguei aqui um outro local aqui de casa, só que está meio quente para a gente gravar. Tudo de bom, galera. Fica em casa. Fica com Deus. Muito obrigado, tá? Vamos resolver os exercícios e deixa aí algumas questões, vão dando uma olhada aí no livro, algumas coisas importantes para a gente debater sobre essas culturas, para que a gente possa discutir, falar também um pouquinho da nossa cultura, tá? E vai dar tudo certo. Fica em casa, gente. Forte abraço, fica com Deus. Muito obrigado por tudo. Forte abraço, gente. Tchau, tchau. Até mais.